gente. Todo mundo me conhece como Duda. Para quem não me conhece, eu sou esposa do Robson, tenho 5 filhos, isso mesmo, 5 filhos. Então, eu tô aqui porque eu recebi algumas pessoas, amigas, que pediram para eu gravasse um áudio, um vídeo, o que fosse, para contar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Quer dizer, comigo, com a gente, com a minha família. E é o seguinte, quando eu e o Robson casamos, a gente pretendia ter 3 filhos. Tivemos 3 meninas. Depois da terceira, o Robson, a gente optou por fazer a cirurgia vasectomia. Aí o Robson fez a vasectomia, fez o repouso, os exames tudo certinho. Aí fez o exame, aí a gente foi ao médico, o médico constatou que estava tudo certo com a cirurgia e que ele teria que voltar a fazer o exame só para acompanhamento anual. Aí tá, Aí nesse meio período, uma pessoa chegou em mim e falou quando que eu iria tentar um menino. Aí eu falei assim, não, o Robson já foi operado e agora a gente não tem mais a intenção de ter mais um bebê. A gente já tem 3 meninas e tudo mais. E a pessoa falou, mas para Deus nada é impossível, a cirurgia não é impossível se for a vontade de Deus para vocês terem um menino. Aí, quando foi 4 meses depois, mais ou menos, da cirurgia, 4 meses depois, eu passei mal. Aí aconteceu que quando eu passei mal, a gente fez o teste de gravidez, deu positivo. Aí eu fui pro médico, fiz o teste lá. Aí eu estava grávida da Ayla. Então, a princípio a gente pensou, será que é aquele menino de qual a pessoa falou que se fosse da vontade de Deus? Mas não foi dessa vez. A gente descobriu que estava vindo outra menina. Então, nessa gravidez, até ali pelo 6º mês, mais ou menos, eu tive uma infecção na pelve. Então, uma infecção que não é tão comum, mas eu tive. E até o 6º mês eu estava meio que querendo entrar numa depressão por causa da gravidez. Era uma coisa que a gente não queria, a gente não tinha planejado. Então, ali caiu a minha ficha, que eu tinha que aquilo era um presente que Deus estava dando pra gente, entendeu? Deus estava nos dando mais um bebê para que a gente cuidasse. Aí foi aonde eu tive que fazer uma alimentação mais completa, tive que suplementar com medicação e tudo mais, porque o bebê estava muito magro, muito pequeno, e foi a nossa luta. Ali, a partir de 6 meses até o nascimento, a gente foi lutando por isso, entendeu? Na gestação da Ayla, quando eu estava de 8 meses, o Robson retornou ao médico e nesse tempo o Robson fez a cirurgia. Aí ele fez o repouso, com 3 meses ele fez o exame de vasectomia, que é o exame que normalmente eles fazem, né, para ver se a cirurgia deu certo. Ele fez com 3 meses. Aí o médico disse que, como já havia acontecido uma vez, para garantir, com 6 meses o Robson teria que fazer outro teste. Ele voltou, fez o outro teste, deu zerado, a cirurgia estava tudo certo. E então ele teria que voltar dali 1 ano depois da cirurgia. Aí ele voltou
Um ano depois da cirurgia, refazer o teste da vasectomia. Fez o teste, para nossa surpresa, reverteu novamente. E aí ele já voltou para casa com o teste de gravidez. E nesse tempo eu estava amamentando a Ayla com 8 meses, 8 para 9 meses ela estava. Então eu já estava iniciando o processo de retirada do aleitamento materno, já estava começando a dar o copinho, leite no copinho para ela. Então eu não pude perceber, aí eu fiz o teste que o Robson trouxe, estava grávida, eu não percebi por conta da amamentação, que o ciclo menstrual não é normal, ele é meio que um pouquinho mais desregulado mesmo por conta da amamentação. Então eu fiz o teste e estava grávida novamente. Já estava indo para quinta gestação. Aí dessa vez eu fiquei bem, porque como aconteceu na gravidez da Ayla, que eu fiquei muito mal, dessa vez eu resolvi aceitar que Deus estava querendo nos dar aquele bebê, entendeu? Então, pro Robson foi mais difícil, porque para ele já é a segunda vez que ele fazia a cirurgia, entendeu? E aí muitas vezes as pessoas falam assim, eles tentaram o bebê até ter um menino, porque aí o último da segunda vasectomia veio o Arthur, menino. E muitos falam, eles tentaram até ter um menino, e eles tiveram porque eles quiseram. Não foi. Foi uma coisa assim que, como aquela pessoa que me disse antes da gravidez da Ayla, que Deus, quando Ele quer dar, Ele dá. E não importa o que aconteça, nada é impossível para Deus, entendeu? Então a gente pegou, aí durante a gravidez do Arthur foi mais tranquilo para mim, o Robson ficou um pouquinho mais abalado, até mesmo por ser menino, a gente já estava acostumado com as meninas e tudo mais. Mas foi no finalzinho da gravidez, ali por 5, 6 meses também, eu tive que tomar um remédio para segurar o bebê, porque como eu tenho crise de asma durante a gravidez, então a doutora não queria que eu tivesse um parto prematuro, então eu tomei alguns remédios ali para segurar o bebê também. E foi isso o que aconteceu. Hoje a gente tem 5 filhos, 4 meninas, 1 menino. Esses últimos, os 2 caçulinhas, a gente não planejou, foi Deus que planejou pela gente. Mas um recado que eu quero deixar aqui para você, não sei se você está passando por essa situação, ou se você já passou, ou tem alguém que conhece que passa por isso. Saiba que quando Deus dá, Deus não abandona. Se for uma gravidez que você não previu, que você não planejou, como aconteceu com a gente, se Deus te deu esse bebê, é porque Deus confia que você é capaz de cuidar. Você é capaz de colocar esse bebê no mundo e ser feliz ao lado dele. Então hoje a gente é muito feliz com os 5 bebês. Então a nossa casa nós somos 7. E a gente não imaginava ter uma família grande, mas assim, como essas 2 gravidez não foram planejadas, eu não tive, eu engravidei da Ayla depois da vasectomia. Eu não tinha roupa de bebê nenhuma. Por mais que eu tivesse as meninas, mas a Alanis, que era
até então era a caçula, ela já estava grande, já estava ali com uns 2 anos. Então, roupa de recém-nascido, tanto do Arthur quanto da Ayla, eu não tinha. E Deus providenciou tudo isso. Deus nos deu roupas de criança, de recém-nascido, nos deu as fraldas. Então é assim, a gente não tem o que reclamar. Deus apenas confiou essas 2 vidas a gente e a gente vai honrar isso. Então a gente aceitou esses 2 presentes de Deus. A gente até brinca que é um presentinho de grego. Então eu quero falar isso para você. Não importa o que os outros falem, o que as pessoas falem, gente para apontar o dedo vai ter de todo lado. A gente não passa desapercebido aonde que a gente vá, pelo fato de sair com as 5 crianças, entendeu? Então, gente para apontar o dedo sempre tem, gente para julgar, para falar sempre vai ter. Mas veja só que nesses momentos as pessoas que estão do seu lado são aquelas que vão caminhar com você até o final. Então, esse recadinho eu quero deixar para vocês. Se vocês conhecem alguém que esteja passando por essa situação, depois que aconteceu isso comigo, eu soube de várias pessoas que aconteceu através da laqueadura também, que depois da laqueadura engravidou. Acontecer como aconteceu com a gente, de 2 vezes dar errado, é quase que impossível, é muito raro. Então é plano de Deus mesmo. E eu quero falar para você, não desanime, a gente tá aqui. Eu tô aqui passando essa força para vocês. Se vocês conhecem a pessoa, se você mesmo tá passando. Então não é o fim do mundo, é apenas que Deus está te dando um presente para que você ame, você cuide pelo resto da sua vida. Deus, ele nunca esquece da gente. E Deus nunca vai te desamparar, tá bom? Então que essa mensagem possa tocar no seu coração, ver que nem tudo está perdido. Então que vocês possam refletir um pouquinho. E não importa, as pessoas que vão te olhar, vão te julgar, vão apontar o dedo. Você é mais forte do que essas pessoas, eu sei disso, tá bom? Então um beijo para todo mundo. Compartilhe esse vídeo, que às vezes tem alguma pessoa que deve estar sofrendo calado. E a gente vai dar essa força para essas pessoas.